paz do Senhor Jesus, estamos aqui para mais um tema nessa semana. E o tema dessa semana que o Senhor tem falado no meu coração é o que fazer quando você vê tudo afundar logo após receber uma palavra. Quando o vento tenta te afundar, mas a palavra ainda te sustenta. Quando o mar tenta te engolir, mas a palavra ainda te sustenta. E essa palavra vai estar onde? Em Mateus, capítulo 14, versículo 22 a 33. Vamos ler a palavra do Senhor hoje, que diz: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma? E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Verdadeiramente és o Filho de Deus. Então, esse tema nasceu ao meu coração, né? Porque se você for analisar aqui esse texto, o próprio Jesus, a Bíblia fala que Jesus compeliu os discípulos. Ele compeliu, ele meio que deu uma ordem, um imperativo, uma palavra específica, né? E os discípulos estavam ali com Jesus e o Senhor os compeliu, os deu uma ordem para que eles passassem adiante dele para o outro lado. Enquanto isso, o próprio Jesus estava despedindo a multidão, né? O vento ali estava se levantando, né? Depois daquela palavra que o próprio Jesus deu aos seus discípulos. E é aí aonde vem o que o Senhor tem falado no meu coração. Quando você recebe uma palavra, o ambiente pode afundar, mas quem sustenta você é a voz que te chamou para entrar nesse mar. E estamos vendo aqui os discípulos, né? Eles estão num momento instável, né? Tá lá o barco, há vários estádios, né? Aqui a Bíblia fala, caindo a tarde lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Ei, todas as vezes que você recebe uma palavra da parte de Deus, você está adentrando essa palavra, você está ali impelindo toda a sua força, toda a sua energia, toda a sua graça. Não, a fé está ali retundante dentro de você e você está naquela força. Lá no meio, você vê, o barco ele não foi açoitado, o barco não foi açoitado na margem. Não foi açoitado já lá, quando estava próximo a chegar no destino. Foi no meio. É no meio das situações. É no meio das adversidades que o diabo tem tentado roubar a palavra que Deus tem liberado para você. Há uma palavra que hoje tem permeado a sua vida. Você está no meio. É no meio de toda uma situação. É no meio de uma circunstância. Você vai ver que Neemias, quando ele se propôs no coração de construir o muro, reparar os muros e restaurar aquelas portas queimadas, a história nos fala que quando o muro estava no meio,
Houve um levante tão grande de Sanbalate, de Tobias. Ei, e o Senhor me traz aqui neste dia específico para falar com você. Você. Deus está falando, dizendo que você está no meio. O diabo já percebeu que a sua empreitada, que o propósito que Deus estabeleceu ao seu coração, a palavra que o Senhor tem te dado para esses dias, tem chegado, você tem avançado, você tem obedecido, você tem entrado em uma dimensão de obediência e o inferno está desesperado. Ei, mas se acalme, não tenha medo. A voz do Senhor te visita no meio da multidão, no meio do mar. É no meio desta obra, não tem Tobias, não tem Amonita, não tem nada nem ninguém que possa impedir o que Deus tem com você. E você vai ver ali, eles estão em todo aquele cenário, né? O cenário que eles estão ali é um mar, o mar agitado, perigoso, eles estão ali. E eles precisam naquele momento tranquilizar, né, as suas emoções, precisam tranquilizar a sua alma. E naquele momento eles precisavam acalmar o ambiente. Porque eles tinham uma palavra. O próprio Jesus os compeliu a entrar no barco. Ei, o próprio Jesus te deu uma palavra e às vezes você não consegue entender. Porque a palavra, ela parece que te impulsionou a entrar em um ambiente totalmente contrário. Mas eu quero dizer, a palavra não vem depois da calmaria. A palavra vem no meio do caos. É no meio de tudo, toda essa diversidade que você está vivendo, que o Senhor está dizendo, tem uma palavra. Você está olhando, parece que tudo ao redor vai afundar. Tudo ao redor não tem como ser reparado. Mas, olha o que acontece aqui. A história nos fala que na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, ei, eles se assustaram. Não sei como, nem de que forma, mas o Senhor vai vir no susto. O Senhor vai vir no susto na tua vida, você não vai entender, você vai se assustar, você vai olhar para o cenário e vai dizer, não tem como. E o Senhor, neste momento, está dizendo, tem como. Sou eu que estou no meio de toda essa situação que você está se assustando. Você olha e diz, não tem como. Você está tremendo. Você está olhando para tudo à sua volta e diz, não tem como. Ei, mas milagre não se explica, milagre se vive. Você pode estar assustado porque o padrão humano, ele se sente desconfortável quando ele não consegue entender ou ter o controle daquilo que Deus proporcionou viver. Ei, aqui é uma palavra. E aí o que acontece? Na quarta vigília da noite o Senhor vem. O Senhor está chegando na quarta vigília da noite. A quarta vigília da noite é um horário de guerra. É um horário onde o Senhor desce para dissipar todos os teus inimigos na terra. Há forças espirituais querendo te parar. Há forças espirituais atentando contra a tua casa, contra a tua vida. E Deus está trazendo você aqui para dizer, ei, o que você está vivendo é de ordem espiritual. Não tente vencer na força do braço aquilo que foi estipulado para os céus vencer este mal. E naquele momento, eles gritaram, eles exclamaram. A história aqui nos fala que eles disseram, é um fantasma. Tomados de medo, gritaram. Tomados de medo, gritaram. É um fantasma. E quantas vezes o medo nos toma? Há uma palavra favorável, mas todas as vezes que tiver uma palavra favorável para você, terá um vento contrário. E Deus está liberando uma palavra favorável para você, dizendo, não tenha medo. E quando você anda por uma palavra, você pisa e o ambiente, por mais que não se sustente, o mar continua sendo agitado, estando atribulado. Mas quando você anda por uma palavra, o natural ao seu redor pode até não cooperar. Pode até não contribuir. Mas há uma palavra que vai mudar o ambiente para ti. Há uma palavra. Quando você decide obedecer, não se preocupe com o cenário ou com o que vai acontecer. Ei, o Senhor está dizendo aqui que Pedro, quando viu
ele automaticamente disse, vou pular do barco. Pedro começou a andar. Mas quando ele olhou para o vento, ele começou a afundar. E aí, aonde nasce essa palavra. Ele tinha uma palavra, o Senhor disse, vem. Mas ele começou a afundar. Mas mesmo afundando, Pedro gritou, salva-me. Porque Deus está te tirando. Sabe por quê? Você está sentindo tudo afundar, tudo parece que está desmoronando, é porque o Senhor está dizendo, eu estou te tirando da dependência do ambiente, da segurança natural, do controle humano. Ei, eu estou permitindo a instabilidade para gerar dependência. Dependência nele. Ele está te chamando para você viver uma dependência poderosa dele. É um tempo precioso que o Senhor está convidando você a viver. Para você viver um tempo de rompimento sobre as águas. Você vai ver aqui um Jesus que obrigou as pessoas a entrar no barco, a viver aquela tempestade. Havia uma batalha espiritual ocorrendo naquele ambiente, mas Deus estava forjando a autoridade. Ei, Deus está forjando a tua autoridade. Deus está te moldando no meio dessa tempestade. Não tenha medo. É o Senhor que te convocou para você viver e viva sem medo. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas. É no meio, exatamente no meio da situação que as coisas começam a piorar, a situação começa a triplicar, as ameaças, a perseguição. E os discípulos, naquele momento, eles começaram a pelejar, a lutar. E sabe o que é interessante nessa palavra? Que os discípulos eram pescadores experientes, homens experientes, que detalhe, eles conheciam o mar da Galileia como a palma das suas mãos. Mas, no entanto, eu entendi que há níveis de batalha onde o seu currículo terreno, humano, é inválido. Todas as suas bagagens, suas experiências, seus certificados, seus diplomas são inválidos diante dos céus, porque tem coisa que é para Deus. A experiência não resolve quando o medo toma conta. Não resolve. No reino espiritual, a técnica jamais vai substituir a dependência. E o Senhor está dizendo, ei, abra mão, por isso que Paulo disse, eu tenho por perda. Ele disse, eu tenho por perda todos os certificados, todo o gabarito que eu obtenho pela excelente graça da soberania, do conhecimento de Deus. É isso que o Senhor tem te convidado para dizer. Todas as garantias eu estou fechando. Sou eu que estou fechando portas, oportunidades e conexões. Quem você esperou que ia te ajudar não está te ajudando. Sabe por quê? Porque o Senhor está dizendo que o conhecimento do homem é inválido, que a conexão do homem é inválida, que a promoção do homem é inválida. Mas sou eu que vou te promover. Eu vou abrir, eu vou fazer. Mas você precisa entender que não vai ter ninguém que vai colocar o dedo e dizer, eu ajudei. Você está aí, ou chegou onde chegou porque eu fiz. Não, o Senhor está dizendo que é Ele que vai fazer. Ele que está fazendo. E é o que Ele está falando com você nesse momento. E sabe o que é que eu entendo? A ansiedade, imagine, é como se fosse uma tribulação dentro de nós, como se fosse uma tempestade. E a ansiedade, ela não vai esvaziar o amanhã de suas dores. A ansiedade, ela vai, na verdade, esvaziar o hoje de suas forças. E a tempestade faz isso com a gente. Ela não está nos lançando lá para o amanhã, não, é para hoje, deixando você vazio hoje, deixando você sem fé hoje, deixando você sem acreditar hoje, deixando você duvidando e questionando, será que realmente essa palavra veio dos céus? Será que o Senhor realmente ditou isso para a minha vida? Mas o Senhor está claramente dizendo, eu te compeli para tu entrar aí, eu te compeli para você estar onde você está. Não arrede o pé, como diz lá no Nordeste, não se aveste, não saia de onde Deus te chamou para viver uma palavra. E o pior de tudo é quando a gente olha para a onda e tira o olhar do mestre. Porque aqui você vai ver, né? No próprio Mateus, quando Pedro, né, vai sentindo o vento forte, ele teve medo. Pedro, ele começou a ir para o fundo e clamou dizendo, Senhor, salva-me.
Como é difícil quando a gente deixa que o medo tome conta da gente. Quando os nossos olhos fixam na onda, que cresce sem parar. Ei, tem ondas que têm crescido e você está olhando, está dizendo, meu Deus, está virando a bola de neve. Como é que eu vou dar conta de tudo isso que está vindo contra mim? Como disse Josafá, Senhor, eu olho assim. E ao olhar, ele diz, a multidão é grande. Eu não consigo imaginar. Josafá, ele olha para a multidão e ele diz assim, o exército é tão grande, é tão numeroso, e eu reconheço que eu não tenho forças cabíveis, eu não tenho um numerário de homens tão grande, um quantitativo tão grande para enfrentar o inimigo, e estou dizendo minhas forças são pequenas, mas aí ele dá a chave para vencer aquele problema. Mas os meus olhos estão postos em ti. Deus está te chamando. Tire o teu olhar da onda. A onda está crescendo sem parar. A sua percepção da grandeza da onda está diminuindo. Quem é Deus diante desse cenário que você se encontra? Ei, Deus está dizendo, não deixe que esse medo te paralise. Não deixe que o inimigo te intimide. A fé parece pequena, sabe por quê? Não é porque Deus diminuiu, não. Mas é porque o seu foco mudou. A sua visão mudou. O inimigo trabalha na lente. É na lente, ó. O inimigo começa a trabalhar, ele coloca óculos em você para que você veja o problema maior do que a palavra, maior do que a promessa. Ei, o Senhor está dizendo que a palavra vai se cumprir. Pode vir gigante, pode vir mar vermelho, pode vir faraó e seu exército. O Senhor está dizendo, há uma palavra, e a palavra chega primeiro. O poder de Deus chega primeiro. Ele vai fazer. E imagine, na quarta vigília da noite, vem aquele homem andando por cima das águas. Detalhe, algo que desafia a própria física, algo que desafia a própria ciência. O homem andando sobre as águas como se fosse um concreto, como se fosse um chão de granito. E ali, eles, como nunca viram, é algo desafiador para o seu tempo. Até hoje mesmo, né, irmãos? Se a gente visse alguém andando sobre as águas, nós iríamos ficar perplexos. E ali os discípulos vendo Jesus caminhar sobre o mar, eles se assustaram, dizendo, é um fantasma, e gritaram comigo, ei, você vai ver o Senhor aparecer no meio do cenário, e não se assuste, porque é o Senhor que está vindo ao encontro da tua vida, para trazer livramento, providência, intervenção dos céus. Ei, nessa tarde, o Senhor está dizendo para você, vai ter intervenção, ele vai vir pelo meio do mar, ele vai vir por cima, por baixo, por terra, não sei por onde, mas ele virá e vai desafiar a lógica no meio do caos. No meio do caos, uma imagem lá longe surge do mar. Olha, não é lógica não vai dar para explicar não. Onde o homem vê o fim, Deus já está operando o milagre. Parece uma confusão, parece uma bagunça, mas o Senhor te trouxe aqui para dizer, não é bagunça não, é o meu Espírito andando por sobre as águas, sou eu aparecendo na quarta vigília da noite, há uma penumbra, a tua visão não alcança, mas não tenha medo, eu estou no meio desta causa e haverá bonança, não tenha medo, não tenha medo, o Senhor te trouxe aqui para dizer, no meio da tempestade, eu sou tranquilidade e eu sou sossego. Não tenha medo. Jesus caminhou sobre aquilo que estava tentando afogar os discípulos. Ei, está tentando te sufocar, está faltando ar, você está sentindo, olha para um lado, olha para o outro, não tem como. Não tem como, eu tenho uma palavra, mas o cenário está me sufocando, eu estou me sentindo paralisado, eu não tenho para onde ir, nem qual direção tomar. Ei, mas não é motivo de pânico, não. Ei, o Senhor está dizendo, vai servir. Ei, esse mar que hoje te afronta servirá de tapete para tu andar e declarar o Deus que te honra. Ele domina o caos.
Ele domina a situação. Não tenha medo. Há um convite do Senhor para ti, para você viver um rompimento. Entre o barco e o abismo. Deus está te convidando. Anda comigo por sobre as águas. E Pedro, quando olhou Jesus, disse: Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo por cima das águas. E o Senhor disse: vem, Pedro, vem. E Pedro olhou para aquela situação e quando ele olhou, ele simplesmente foi. Ele não buscou garantias, ele não perguntou: mas Deus, e se eu afundar? Deus, e se a água? Como é que anda? Qual a instrução? Ei, o Senhor está dizendo: vai sem perguntar, vai sem duvidar, vai sem duvidar. Tem um louvor que diz assim: ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus. Ele está dizendo: vai sem duvidar, vai. Quando tudo diz não e a lógica diz volta, a fé vai te empurrar, a promessa vai te sustentar. O Senhor está dizendo: ei, entre afundar e confiar, escolha confiar no comando da voz que o Senhor está a te dar. Deus está te dando uma palavra para esses dias. No reino, sabe o que acontece? Que Pedro praticou ali. No reino não há meio termo. Ou você vai ou você não vai. Ou você se acomoda na segurança, na sua garantia do barco, ou você rompe as barreiras do impossível. E Deus está dizendo: rompa, não tenha medo, vai com o que você tem. Ele está no meio dessa tempestade contigo também. Como você já venceu outras, não será diferente com essa. Haverá extraordinário de Deus. O sobrenatural de Deus vai te visitar. Não tenha medo, não tenha pressa. Ele está te convidando, convocando para você entrar no sobrenatural e declarar que Ele pode, Ele faz e Ele é. Ele é o Jesus de Nazaré. Ele está chamando para você romper com o inferno, romper com as ligaduras, romper com as ataduras. Tem ligaduras do passado, tem ligaduras de histórias, de pessoas, até de exemplos de pessoas que faliram, de pessoas que fizeram, que afundaram, que perderam, mas Deus está dizendo: coloca os olhos em mim. Tem muita gente chegando dizendo para você: não vai dar, porque fulano fez e não deu. Aí começa a trazer tantas notícias da terra, tem tantas estratégias, tanta coisa que o homem está dizendo que não vai dar certo, mas o Senhor te convidou aqui para dizer: vai dar certo sim, vai dar pé sim, não vai se afogar não, porque eu estarei contigo e te darei palavra e provisão. Mas havia ali um grito dentro de Pedro. Um grito aonde a sua humanidade falou, mas falou com medo, porque ele olhou para as ondas, ele olhou para o mar. Mas Jesus, porém, lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Sou eu. O Senhor te trouxe aqui para dizer: sou eu. Sou eu. A palavra habilita, a palavra protege, a palavra livra. E mesmo que você olhe para o cenário e diga: não tem como, não tem como eu andar dessa forma nessa vida, o Senhor está dizendo: a minha voz é que define o piso, a minha voz é que define o chão, a minha voz é que está entrando com intervenção. O medo está gritando alto que você vai afundar, mas há algo maior gritando e dizendo: sou eu que estou a pelejar, sou eu que estou no controle para te livrar. Sabe qual é o problema? Deus não constrói uma ponte de madeira sobre o mar. Deus não constrói um atracadouro. Deus não vai construir algo. Não, Ele vai transformar água em fundamento sólido para o poder da palavra dEle se cumprir sobre você. Ei, foi Deus quem falou. O Senhor está dizendo: não tenha dúvida, eu falei. Então o líquido se tornará em rocha sob os seus pés. O Senhor está dizendo: tá vendo aquele impossível lá que tu está vivendo? Está vendo o impossível dentro da tua casa? Está vendo o impossível que tu tem olhado e tem dito: Senhor, não tem como. Ele te trouxe aqui para dizer: vai haver milagre. O chão, o mar líquido vai se transformar em chão e você vai passar, vai andar, vai pular e ainda vai marchar. Mas sabe o que é bonito dessa palavra? Que para acontecer o milagre teve um movimento. Teve alguém que se propôs a sair do lugar. Olha que bonito.
Quando o Senhor disse a Abraão, saia da tua terra. Há uma palavra, há um verbo de movimento. Saia. Deus não disse fique. Deus não disse fique parado. Não, o Senhor está dizendo saia. Saia. Saia do lugar. Saia. Se movimente. Tem milagres que vai acontecer quando você estiver em movimento. É que nem Jairo. É andando. É andando. Como diz lá no Salmo 126. Aquele que leva a preciosa semente. Andando. Chorando. Ó, gerúndio. A ideia de continuidade, de movimento, algo que está acontecendo no momento. Deus está dizendo, saia, se proponha, se disponha, porque o Senhor será contigo no meio desta jornada, se tu não deixar o medo tomar os seus sentimentos e as suas emoções. Em nome de Jesus. E Pedro, quando desceu do barco, ó, irmão, Pedro desceu do barco, andou sobre as águas, andou de forma, imagine, que coisa tremenda. Ele andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Ele foi ter com Jesus e teve milagre. Mas para ter um milagre, teve alguém que teve que ter movimento. Você está dizendo, saia desse lugar que tem paralisado. Saia do lugar de medo. Saia das cogitações. Tem tanta coisa que tu tem pensado. Se eu for, vai acontecer isso. Ai, e se der errado? Ei, o Senhor está dizendo, não, vai com a tua força, Gideão. Vai ter milagre quando você se propor a se movimentar com a palavra que Deus tem liberado. Para a tua casa e para a tua vida. O mar só sustentou Pedro quando ele tirou o pé de dentro do barco. Ei, só vai acontecer milagre quando você der o primeiro passo. Já pesquisou? Já foi olhar o orçamento? Já viu qual era o valor? Já foi lá porque o Senhor está dizendo, Ele vai te dar. Mas para Ele te dar é necessário você entender que o mar, olha, o mar não vai definir teu destino. Não. Não é o mar que define teu destino. É quem define o teu destino. É quem te chamou para fora do barco. Pise mesmo tremendo, pise. Mesmo com medo, pise. Ei, a autoridade espiritual é ativada no passo. Não na espera passiva. O Senhor está dizendo, se movimente. Tu vais ser impressionada, porque Deus está dizendo, eu estou contigo nesta jornada. Mas Deus te chamou, olha, o milagre de caminhar sobre as águas. Tem uma palavra, mas nessa palavra tem vento açoitando o barco, tem mar revolto gritando diante de você, dizendo, ei, pare, não tem mais como você viver, não tem mais como você crer, mas a proposta de Deus é creia primeiro, depois você vive. Tu crê primeiro, depois você vive. Se movimente. Há um movimento dos céus para ti nesse momento. Há um milagre. Aquele milagre não foi para Pedro se exibir, não, viu? Não. Não foi para Pedro se exibir, não. Foi para que ele entendesse que quem controla a tempestade, é aquele que convidou ele para sair do barco. Ele domina. Deus está dizendo nesta tarde para mim, para você neste dia. Não confie naquilo que dá falsa segurança. E que te impede de ver o sobrenatural. Tu está no barco, o barco é confortável, né? O barco traz garantia, né? O barco traz todo mês, toda semana, tudo certinho, mas você está dizendo, vou mexer nos números, vou mexer na tua casa, vou mexer na tua vida, para que tu saiba que eu estou mandando tu sair do barco. Sai do barco. Não se mova pela emoção, mas mova-se pelo vem de Jesus. O Senhor está dizendo, vem. E se tu começar a afundar, não olhe para o barco. Se tu começar a afundar, não olhe para o barco. Não lembra, no barco eu era seguro. No barco eu tinha, não. O Senhor está dizendo, grite pelo Salvador, diga como Pedro, Senhor, salva-me. O Senhor está dizendo, vai ter socorro para a tua casa. Vai ter socorro para a tua vida. O barco é mais seguro que a água, né? Mas o barco não foi feito para ficar no porto. E o cristão não foi feito para viver sem passo
passos de fé. Ei, não tenha essa visão medíocre de viver no barco, não. Deus está te convidando. Não é no barco, não. Não é no barco. É do lado de fora do barco. Eu vou mexer na geografia, nos ambientes. Eu estou mexendo em muitas situações, porque eu tenho um negócio contigo, crente. Vou mexer, vou mover, vou tratar, vou trabalhar. Não tenha medo. Há uma palavra que te guia. Há uma palavra. Tem levante. Tem gente criticando, tem gente perseguindo. Ei, mas é o Senhor movendo. É como diz o apóstolo Luiz Hermínio. Ei, a escassez está grande. Você não está entendendo. Mas homens de governo são forjados na escassez. Marinheiros, padrões top, são formados em mares revoltos e em tempestades altas. Deus, neste dia, está dizendo, eu estou preparando, forjando você. Não pare na crítica, não pare no homem, não pare nas dores, mas foque no Senhor, porque Ele está dizendo, Ele vai fazer você viver o sobrenatural. Tem coisas que pra gente viver precisa ser tratado, podado. Ei, tem gente dizendo, questionando, criticando porque tu afundou, mas ninguém vai viver o que você viveu. Muita gente criticou Pedro porque ele afundou, mas mas quais foram deles que viveu o sobrenatural do Senhor? Tem gente criticando, mas nem se moveu de dentro do barco. Tem gente criticando, mas não teve a coragem que tu teve. Ei, Senhor está dizendo, vou honrar tua coragem. Tu não vai passar embaixo. Tu verá que eu sou Deus. Eu sou Deus dentro e fora do barco. Vai haver mudança. E Deus vai agir. Porque a palavra que Ele deu vai trazer bonança. Mas há necessidade do barco ser açoitado, do vento vir para tentar fazer você parar. Mas não tenha medo, não. Não olhe para a onda, não. Porque Ele está dizendo, as ondas não são maiores do que Ele. Ele é aquele que diz, aquieta-te mar, cala-te vento. E Ele continua sendo. O aquieta-te e o cala-te ainda está nas mãos do Senhor. O Senhor está dizendo, vai calar e vai aquietar o ambiente, a situação, as vozes, as pessoas e o cenário. Porque tu tem uma palavra. Não importa se você está afundando, se engolir um pouco de água. O Senhor está dizendo, não se preocupe, eu estou do lado. Eu estou lado a lado contigo. Tu não está andando sozinho. A palavra, ela tem poder porque o dono da palavra está com você. Rabachore carabada. Reprovas. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.